Desses problemas que culminaram no burnout, o que eram esses problemas? Quais eram esses problemas? Pra galera, tipo, pô, tô vivendo isso aí pode explodir daqui a pouco, entendeu? Cara, o principal problema de uma agência, eu acho, a gente até tava conversando sobre isso um pouquinho antes de começar a gravar, é que a gente vende comunicação, mas a gente não se comunica direito. A gente não se comunica direito com o cliente. Então, o cliente, ele chega pra ti... E não é papel do cliente, sabe? Às vezes as pessoas falam, mas o cliente acha que ele vai ter retorno em uma semana. Mas não é papel dele saber que ele não vai ter, sabe? Você tem que educar ele. E se você não falar e não deixar isso muito claro pra ele, ele vai achar que ele vai ter retorno em uma semana e que o fato dele contratar uma agência vai multiplicar os ganhos dele em 50 mil e tá tudo certo. E não é assim que funciona. E a gente sabe disso, mas a gente não fala isso pro cliente. Fala pessoal, seja super bem-vindo a mais um Pizza com Marketing. Hoje, Jairo, de um modo um pouco diferente aqui, cara. Super high-tech e profissional, porque esse cara exige, eu sou muito fã dele, exige no bom sentido, o cara é uma simpatia, batemos um papo aqui nos backstages, mas sou muito fã dele, Eber, já acompanho o trabalho dele, acompanho, e o bate-papo hoje vai ser muito rico pra quem tá assistindo, cara, de verdade. Esse é o Pizza com Marketing com o marqueteiro, publicitário, o cara tudo. O cara está revolucionando o mercado, O cara conheceu a Luísa. Vocês estão subindo demais a minha barra. Maravilhoso. Demais. Baixa um pouco a expectativa da galera, senão o pessoal vai se frustrar muito. Não, cara. Maravilhoso. Pra quem não conhece, estamos aqui com o Vinícius Gambetta, @agência de bolso, cara. Sensacional, dos principais, que o cara faz 50 mil coisas, hoje nós vamos contar essa história. Obrigado, Vinícius, por aceitar esse convite, cara. Pô, eu que agradeço, cara. Agradeço também os lençóis de fios egípcios que estavam no camarim, os morangos sem as toalhas brancas. Pô, sensacional, cara. Vocês mandaram bem demais aí na produção. Legal. Mike não deixa passar nada, cara. Sensacional. Ele esqueceu só da caneta, mas... Esqueceu só da caneta do papel da pizza, mas a pizza deve estar chegando. Vai chegar. Maravilhoso, cara. Maravilhoso. Cara, mais uma vez, queria agradecer aí. Obrigado pelo seu tempo. Sei que é uma correria. Mas vamos lá, Bill. Jairão. Cara, eu queria que você contasse resumidamente aí como é que você chegou à agência de bolso, como é que é a sua história dentro do marketing, até pra gente pro pessoal entender um pouquinho aí. Você faz milhares de coisas, seus principais projetos. Faço algumas coisas aí, cara. Eu vou começar um pouco antes, então, em contar como que surgiu a agência. Eu tive agência de publicidade durante 6, 7 anos, né? E como que surgiu a agência foi bastante curioso, cara. Eu me formei como técnico de informática e durante o Técnico de informática também, né? Desculpa, meus pêsames, cara. Não, a gente... Por isso que você é bom, entendeu? Por causa do técnico de informática. Aprendi a formatar o Windows XP, a trocar memória RAM, passar borrachinha. Borrachinha, quem nunca, né? Maravilhoso. E aí, cara, eu tava fazendo técnico de informática com o meu melhor amigo, Gabriel, que foi meu sócio depois e tal. E a gente começou a desenvolver site, assim, a gente mandava bem nos sites e tal. O primeiro site que a gente fez, a gente vendeu pra um tio de uma amiga do vizinho, do primo, e a gente cobrou R$50 no site. 50 pratas, meu. R$50, e aí quando a gente foi apresentar o site, a gente falou, putz, esquecemos de comprar o domínio, fomos pagar R$25 no domínio. Sobrou 25, 12,50 pra mim, 12,50 pro meu sócio, a gente passou 30 dias desenvolvendo o site. Isso que ano, Vinícius, mais ou menos? Cara, isso foi 2012, 2011. 10 anos atrás, né? Isso. Aí a gente tava desenvolvendo site lá e tal, a gente falou, putz, depois a gente aprendeu a cobrar site, a gente começou a cobrar, tipo, R$100 no site. Maravilhoso. Aí a gente começou a desenvolver site, foi curtindo cada vez mais, e a gente falou, pô, vamos montar uma empresa? A gente vê assim, todo mundo que é rico é empresário. Vamos montar uma empresa que a gente vai começar a ganhar dinheiro, tá ligado? E aí a gente não sabia, a gente não fazia ideia de como é que abria uma empresa e tal. A gente foi falar com um dos nossos professores do ensino técnico. E ela falou, tem uma incubadora de empresas aqui na cidade, que era uma incubadora de startups, na verdade. Legal. Tenta lá, porque daí você ganha uma sala, internet, telefone. E aí você tem uma estrutura pra montar a tua empresa. E a gente foi lá e tal. O cara falou... Cara, site. Se eu chutar uma árvore ali na esquina, cai 3 pessoas que fazem site. Todo mundo faz site. A gente é uma incubadora de startups. Vocês não vão entrar aqui. E aí o cara, tipo, destruiu o nosso sonho, assim, tá ligado? Poxa, a gente falou, ok. Então é isso aí. Aí a gente ficou triste pra caramba e a gente veio aqui pra São Paulo pra Campus Party. Não sei se vocês conhecem o evento, nerd, barraca e tal. E nesse evento tinha uma promoção da Baidu, que é tipo Google chinês e tal. Eles tinham um stand lá e você tinha que dar uma sugestão de melhoria para algum dos produtos deles e a melhor sugestão de melhoria ia ganhar um estágio na China.
E aí eu falei, eu vou ganhar a porra desse estágio. Eu vou ganhar esse estágio. Eu fui pra barraca de noite e tal. E eu comecei, cara, eu acho que umas 10 páginas, assim, de relatório do que eles poderiam melhorar na ferramenta e tudo super bem documentado, assim. Eu queria ganhar os caras. Eu não sabia se a minha sugestão ia ser melhor. Então eu tentei ganhar os caras no empenho, sabe? Tipo, todo mundo ia lá e escrevia duas linhas. Eu falei, eu vou fazer um relatóriozão pros caras. E aí funcionou. E aí eu ganhei um estágio pra ir pra China. Porra, caralho. Sério? Aí eu fui pra China com tudo pago. E por eu ter ido pra China com tudo pago, eu meio que virei, lá em Joinville, Santa Catarina, uma mini celebridadezinha, assim, por uns 2, 3 dias. Então eu fui no Jornal do Almoço, Nossa, fui dar entrevista lá, maravilhoso. saí na capa do jornal, tipo, jovem prodígio de Joinville ganha estágio na China, tipo, uns negócios assim. E aí, quando eu saí no jornal, né, capa do jornal, o cara da incubadora me ligou e ele falou, ô, sumido, eu vi aqui que você saiu no jornal, você queria uma vaga aqui, eu consigo uma vaga pra ti, é óbvio. O mundo dá voltas. E aí, o que eu falei? É óbvio que eu vou. Legal. E aí a gente foi incubado dentro de uma incubadora de startups. O que foi muito legal pra gente, porque a gente não era uma startup, mas a gente cresceu com essa mentalidade de startups, porque a gente estava rodeado de startup, a gente ia em evento de startup, a gente teve consultoria financeira, consultoria mercadológica. Você teve todo um aparato, uma base ali pra você não começar do nada, né? Exato. Apertei e comecei. E que é um puta privilégio e que as empresas não têm em geral quando você tá começando, sabe? Então a gente conseguiu ter muita atração no início, que foi muito legal pra gente começar o negócio. E aí, beleza, começou assim, a gente atendeu clientes de FII mensal de R$500 e FII mensal de 50 mil, então a gente foi crescendo assim com a agência. Foi muito legal, a gente passou por todas as etapas que uma agência de publicidade passa, eu acho. E aí foi bem da hora. Mas assim, começou a estressar depois de um tempo. Começou a estressar. Dentro dessa jornada que você construiu aí, que você falou de 5 mil a 50 mil, sempre focado em marketing digital? Ou nessa... De R$500 a 50 mil, cara, a gente cobrava baixo. Mas ou você também fazia on e off, trabalhava... Porque antigamente a pessoa dividia, né? 2012, 2013, 14, tipo, o que é on off? Facebook começou anúncio 2012, se eu não me engano, 2011 para 2012, se eu não me engano, se não tiver enganado, o Power Editor. Então, como que era pra você esse caminho? A gente começou 100% focado no digital. Então a gente chegou, a gente se posicionava como a primeira agência de Joinville a nascer digital. Porque tinha muitas agências que elas tiveram que migrar ou tiveram que se adaptar de algum jeito. A gente nasceu digital. Então a gente partia muito dessa pegada, assim. E a gente tinha uma vibe bem... Bem startup. Bem startup, exatamente. A gente tinha aquele negócio de querer crescer e tal, o que foi sempre muito bacana. Então, a gente começou com isso depois de um tempo. E aí foram 6, 7 anos, eu fiquei muito na área de planejamento e vendas dentro da agência. E aí chegou uma hora, eu falei, cara, eu tô saturado, assim, tava... E aí, eu acho que vocês que têm agência, vocês devem entender bem o que eu tô falando. Quando você é funcionário de um negócio, você sempre pode... se o problema é muito grande pra você, você joga ele pra cima. Exatamente. Você joga pro teu superior. E quando você tem, sei lá, 20 funcionários... E aí todos eles vão tendo problemas e jogando cada vez mais pra cima. E aí chega em você, que é o dono do negócio, você não tem mais pra quem jogar. Você tem que resolver o problema. E aí você fica, tipo, com 15 problemas ao mesmo tempo, que são muito maiores do que você, e você não dá conta. Então, eu tive alguns episódios de burnout, assim. Caralho, de tipo, ficar em posição fetal no chão da sala chorando, assim, sabe? Porra, velho. Foi bem foda, assim, foi bem punk. Depois a gente conseguiu arrumar os processos, mas eu falei, ok, eu não quero mais ter que lidar com isso desse jeito. E aí eu queria muito estudar no exterior. Eu coloquei isso na cabeça, que eu queria ter essa experiência de estudar no exterior. E aí em 2018, mais ou menos, eu fechei um intercâmbio de 6 meses pro Canadá. E aí eu precisava dar um jeito de conseguir gerar renda enquanto eu estivesse no exterior. E aí eu fundei a agência de bolsa, para eu poder trabalhar com alguns infoprodutos, mentoria online e tal, algo que eu não dependesse de um espaço físico. E aí já emendei, vendi a minha parte na agência para eu ter mais uma graninha para ir pro exterior. E aí foi, cara. E aí a agência de bolsa nasceu. E o principal objetivo da agência de bolsa, no caso, é contribuir com quem tá montando a sua própria agência, quem vive de marketing, essa história. Isso. Quando eu decidi que eu ia sair da agência, a gente começou a arrumar muitos nossos processos. Então a gente padronizou um monte de coisa, a gente começou a desenvolver umas planilhas de controle que eram muito legais, a gente implementou Scrum, etc. Então a gente conseguiu organizar muita coisa em um espaço de tempo muito pequeno. E aí eu pensei, ok, cara, isso tem um valor gigante. Então eu peguei vários dos materiais que a gente tinha feito
e planilhazinha, metodologia, Canvas, etc. E aí eu comecei a juntar em pequenos pacotinhos para vender pra galera. E eu vendia tipo R$29 e tal, para tentar levar um pouquinho daquilo que a gente tinha feito em 6 meses, a gente evoluiu 5 anos de agência, pra galera que tava começando. Então, Legal. essa era a ideia, assim, facilitar a vida da pequena agência. Caminho das pedras, é isso. Dentro desse cenário aí, de tudo que você viu, cara, o que você hoje, né, pegando toda essa história sua, que você olhou e falou assim, putz, meu, eu precisava ter isso. Você acha que o processo, ele é o mais importante? Tipo Processo, assim, cara. Desses problemas que culminaram no burnout, o que eram esses problemas? Quais eram esses problemas? Pra galera, tipo, pô, tô vivendo isso, isso aí às pode vezes vai- explodir daqui a pouco, Exatamente. entendeu? Cara, o principal problema de uma agência, eu acho, a gente até tava conversando sobre isso um pouquinho antes de começar a gravar, é que a gente vende comunicação, mas a gente não se comunica direito. Exatamente. A gente não se comunica direito com o cliente. Então, o cliente, ele chega pra ti... E não é papel do cliente, sabe? Às vezes as pessoas falam, mas o cliente acha que ele vai ter retorno em uma semana. Mas não é papel dele exatamente. saber que ele não vai ter, Uhum. sabe? Você tem que educar ele. E se você não falar e não deixar isso muito claro pra ele, ele vai achar que ele vai ter retorno em uma semana e que o fato dele contratar uma agência vai multiplicar os ganhos dele em 50 mil e tá tudo certo. E não é assim que funciona. E a gente sabe disso, mas a gente não fala isso pro cliente. Porque a gente pensa, se eu falar pro cliente, talvez ele não feche comigo, né? Ou às vezes a gente fica com medo de, tipo, durante a reunião, frustrar o cliente, mas aí a gente leva essa frustração para 2, 3 meses depois. Então eu acho que vai muito de comunicação, de alinhar a expectativa. O cliente, ele saber que ele não vai ter um retorno imediato, ou o cliente saber que aquilo... Que o resultado não depende só dele, que tem vários outros fatores do negócio dele que podem influenciar na parada. Ou o cliente me pedir um negócio pra semana que vem e eu falar pro cliente, não vai rolar semana que vem. Desculpa, não é assim que funciona, tá ligado? Então, tem um pouco dessa imposição. E a comunicação, acho que foi o que me gerou mais burnout. Assim. Mas eu acho que isso aí também, Vinícius, tá conectado muito no lance do não, né, cara? Tipo, do medo de falar o não, né? Porque às vezes você pega, você internaliza, e principalmente quem tá começando, né? Você passou por todas as etapas. O começo, ele é um desafio, né? Hoje você vê muitas pessoas saindo fazendo mídias sociais. Eu tenho várias amigas, amigos que, tipo, não tô feliz no meu emprego, vou começar a fazer mídias sociais, que é um caminho pra começar, né? Porque é o caminho, a porta de entrada ali, porque ele começa a pegar um cliente. E aí você vê o desespero e o medo de falar o não. E aí isso vai gerando essa frustração, porque o cliente pede, vou fazer, e o que é isso? Não tem um alinhamento de expectativa. A hora que vê, a bomba vem e aí explode, e aí você não lida com as emoções. Talvez tô não colocando na sua história, mas o que de repente pode estar acontecendo com muita gente que tá começando, né? Demais, cara, demais. Porque a gente tem uma insegurança. E a gente fala, depois de um bom tempo, a gente costuma aceitar todo tipo de cliente. Hoje em dia eu tenho um curso de vendas, onde eu prezo muito pela prospecção ativa, de você ir atrás do cliente. Porque daí eu consigo definir o meu ICP, o meu perfil de cliente ideal, e eu vou atrás do cliente que eu quero. Se eu deixo para fazer uma prospecção puramente passiva, então deixa os clientes vir, o cliente vai vir de indicação, etc. Vai vir um monte de cliente que não está dentro do meu perfil de cliente ideal. Vai ser o cliente que ele não tem um tamanho certo, vai ser um cliente que ele, por exemplo, na agência, depois de um tempo a gente passou a pegar só cliente que já investiu em marketing. Porque o cliente que ele já investe em marketing, ele já faz outdoor, já faz rádio, já faz televisão, era muito mais fácil eu convencer esse cara a pegar parte dessa verba e colocar no digital, do que eu pegar um cara que nunca investiu em marketing, ele não tem um centro de custo para isso, e aí eu tenho que provar o valor do marketing, fazer ele anunciar. Você tem que estar sempre se provando. E esse é muito desgastante, né, cara? Você fica sempre se provando o tempo inteiro, né? Sim, e aí, a partir do momento que eu defino um perfil de cliente ideal, eu consigo ir atrás exatamente de quem eu quero. Então, muito disso de chegar ao cliente errado, ou de chegar um cliente e eu falar, ok, eu vou ter que atender esse cliente agora, não acontece. Então a gente acaba se policiando até para não precisar dizer o não, sabe? Então se eu prospecto ativamente, eu preciso dizer menos não para os clientes, justamente porque eles já vão estar mais alinhados com o que eu quero dentro da empresa. Mas de fato, cara, dizer não, assim, uma vez que você aprende a dizer não, é um livramento, e o cliente ele te valoriza por isso, cara. Ele valoriza muito. É isso, eu acho que você falou duas coisas muito legais. É um livramento porque a partir desse momento você começa a entender, e o cliente também, ele muitas vezes quer ouvir o não.
porque como você colocou, né, não é o papel dele saber. E aí, é papel de quem tá na ponta. Se o cara tá te contratando, se ele tá com uma expectativa, que geralmente os problemas que se tornam através da expectativa, porque o cara tá achando que vai faturar 5 milhões amanhã colocando R$50, se você colocar pra ele e você explicar, tiver esse discernimento. Os caras gostam de ser educados, né, cara? Tipo, esse é o principal ponto, né? E traz a inteligência ao teu processo. Porque se o cliente ele chega pra ti e ele fala, eu quero esse cardápio pra amanhã, eu preciso desse cardápio pra amanhã. Você senta com ele e você fala, cara, não vai rolar, porque a gente tem todo um trabalho de estudo em cima desse cardápio, a gente trabalha com engenharia de cardápio, eu vou pensar como que a gente vai posicionar esses itens, eu preciso de um fotógrafo para tirar foto do negócio, porque se a gente descobrir quais itens você tem uma maior margem de lucro, eu consigo colocar a foto desses itens, que vai fazer eu vender mais o produto que tem maior margem de lucro, e aí você começa a mostrar para o cliente que você tem inteligência no teu processo e que você está pensando no final das contas no resultado dele. Quer vender mais. Exato. E aí você fala para o cliente assim, e uma das técnicas de você dizer não é você chegar pro cliente, cara, desculpa, eu não consigo fazer porque eu não vou entregar a qualidade que você merece. Eu não vou conseguir te entregar o resultado que você merece e se for assim eu prefiro não fazer. E aí o cliente fala, caraca, respeita esse cara, velho. Respeita esse cara. Até precisava do cardápio pra amanhã, mas eu vou dar uma segurada. E geralmente o cliente consegue segurar, né? Claro que consegue. Assim, nos 99,9, é tipo os germes lá. Aposto que já aconteceu com vocês. O cliente pede alguma coisa urgente, você se mata pra fazer, entrega pro cliente. 2 dias depois você pergunta pro cliente, e aí, cara, aprovou? Ele, não consegui olhar ainda. Isso é o que mais acontece, cara. Isso é recorrente, desespero, isso aí é muito louco. Maravilhoso. Cara, sensacional. Vini, e seguinte, cara, e da agência de bolso, você vai para outro desafio que é a geração de conteúdo. E que conteúdo é rei e tal, aquela coisa toda, né? Como é que é o seu dia a dia? Você tem umas planilhas maravilhosas, mágicas, como que você organiza isso? Conta pra rapaziada. Eu queria voltar um pouco dentro dessa sua pergunta, eu queria começar, tipo, nesse início, cara. Porque eu acho que talvez no início, por exemplo, como que você sai do zero e aí essa construção até você chegar dos 200 mil, não sei se estou atrapalhando a pergunta. Não, nada a ver, mas assim, tamo junto. Mas o lance porque o conteúdo ele tá muito atrelado até a própria entrada dos clientes já dentro do perfil da sua empresa, né? Para uma agência, por exemplo. Igual, a gente tem um perfil de multinacional, indústria, a gente tem mercado corporativo. Então, os conteúdos que a gente propaga, eles já chamam a atenção desse mercado. Então, é difícil vir um profissional liberal e com muito respeito a eles, a gente tem até alguns produtos para eles, mas o conteúdo dá uma direcionada nesse sentido aí, entendeu? Não, perfeito. Vamos lá, eu acho que dá pra gente voltar um pouquinho mais assim. Tá. Eu sempre gostei muito de produzir conteúdo. Então, você tem um vídeo meu, que é o vídeo mais bombado que eu tenho no YouTube, que eu tinha uns 11 anos, eu acho, e eu resolvi fazer um vídeo ensinando as pessoas como fazer uma apresentação de slides da hora. Tipo, porque sempre que eu ia na escola, tinha trabalho pra fazer e tal, eu era o cara que fazia as apresentações de slides, né? Porque... Você era o senhor PPT. Exato. Por quê? Porque o meu pai, ele achava que ter joguinho no computador estragava o computador. Então ele não deixava eu instalar joguinho. E aí eu tinha pra brincar no computador do meu pai o Paint e o PowerPoint. E aí eu brincava no PowerPoint, assim. Eu fazia umas apresentações no PowerPoint muito da hora. Paciência, você não jogava. Você jogar o campo minado. Não, então, meu pai tirava, cara. Meu pai deu um jeito de tirar o campo minado e a paciência, porque ele não queria que eu jogasse no computador. Bizarro, assim. Mas assim, por um lado aprendi a mexer no PowerPoint, que foi da hora. Então eu sempre produzi muito conteúdo. Esse vídeo não tá monetizado, tá num canal antigo, etc. Mas tem tipo 200 mil views. Eu nunca mais consegui fazer um vídeo com 200 mil views, assim. Talvez porque a galera tava zoando o pirralho, ensinando a fazer apresentação, mas enfim. Então eu sempre gostei muito de produzir conteúdo. Na escola eu sempre tive blog de tecnologia, e aí eu comprava um negócio e aí eu fazia review daquilo. Legal. E aí eu ensinava como mudar a cor do Orkut, uns negócios assim, sabe? Então eu sempre gostei muito de produzir conteúdo. Quando eu resolvi abrir a agência de bolsa, eu falei, cara, eu vou produzir conteúdo. Eu gosto disso, eu quero voltar a produzir conteúdo. Então não foi algo difícil para eu começar a fazer. O que acabou rolando muito ali no início é que eu tinha vergonha de aparecer. Então eu não queria produzir um vídeo, fazer stories, nem nada do tipo. Então você pega os primeiros posts da agência de bolso, era uma imagem e um textão gigante na descrição, assim. E aí, por incrível que pareça, algumas pessoas gostavam daquilo dali, cara. Algumas pessoas curtiam e falavam, olha só que legal e tal, e compartilhavam. Porque eu sempre gostei muito da parte teórica do marketing. Então eu pegava um conceito do marketing e começava a destrinchar ele. Então eu pegava lá, sei lá, um paradoxo da escolha.
né? Por que você ter muitas opções, entregar muitas opções pro teu cliente é ruim? E aí eu começava a destrinchar aquilo de alguma maneira. Então eu pegava um conceito teórico e destrinchava aquilo e as pessoas gostavam. E eu falei, caraca, curti fazer isso. Então o meu crescimento ele foi bem devagarzinho, assim. Eu comecei a interagir muito com outros perfis e eu acho que isso foi legal. Então, tipo, sei lá, o Ramon da Social Media Mais, eu chegava lá, comentava nos posts dele. Tinha lá o Felipe do Portal Publicitário, comentava nos posts deles. Aí a galera ia meio que me conhecendo, assim, porque eu era o cara que tava sempre comentando, era o cara que tava sempre interagindo nos directs. Você tava ativo nas redes sociais. Isso, até que, sei lá, algum deles me seguiu. E aí, quando o cara me segue, ele viu um conteúdo da hora, compartilhou nos stories. Então, foi crescendo bem gradualmente. Até que chegou o período da pandemia e eu fiz o fatídico post do Madeiro. A galera que me segue sabe o que é isso. Chegou no período da pandemia ali, o dono do Madeiro fez um pronunciamento lá no Facebook dele, falando da pandemia, enfim, que tinha que manter aberto e que ia morrer uns 5, 7 mil e tava tudo certo. E aí, o que eu fiz naquela época? Eu fiz uma análise, eu baixei 2.000 tweets e eu fiz uma análise manual de sentimento, analisando se a galera tava falando bem ou mal da marca. Era fato, assim, sabe? Eu não coloquei a minha opinião em nenhum momento no negócio. Você só trouxe os dados e transformou em informação. Isso, eu peguei. O cara publicou um negócio no Facebook pessoal dele e eu queria entender qual que era o impacto disso pra marca do Madeiro. Da hora. E aí eu comecei a analisar. Show de bola. Eu vi, cara, tá bem negativo. E aí eu coloquei. E aí eu comparei isso com uma ação que o Outback tinha feito na época, que eu não sei se vocês lembram, o Outback ele vendia ovo de Páscoa nos restaurantes dele. Só que como os restaurantes tinham fechado, eles pegaram esses ovos de Páscoa e doaram para mercearias pequenas de bairro e tal. E aí eu peguei e fiz a mesma análise com a marca do Outback. Tipo, quanto que as pessoas estavam falando, o quanto as menções eram positivas, negativas ou neutras. E eu fiz esse post. E esse post bombou, tipo, muito. Eu ganhei 50 mil seguidores em um final de semana. Caracas, mano. E aí foi quando a agência de bolso tomou o mundo, assim. Eu fiquei bem preocupado na época, por 2 motivos. Primeiro, que eu não tinha mais controle do público. Aquilo que você falou, de eu estar produzindo conteúdo para um público específico, do dia para noite eu ganhei um monte de gente que não era profissional de marketing. Exatamente. Não era mais a minha persona, sabe? E o outro esquema que eu fiquei preocupado é porque, assim, chegou um dos sócios do Madeiro, mandou mensagem no direct falando, eu vou te processar. Retaliações. Não, chegou o convite do processo, chegou a fama, cara. É Danilo Gentili. Ônus e bônus. É ônus e bônus, exatamente. O cara falou assim, eu vou te processar porque você não sabe o que você tá falando, você não sabe o que a gente faz e tal, e as pessoas que a gente ajuda. Eu falei, cara, só fatos. Só fatos, tá aqui. Eu disponibilizei a planilha que eu usei pra fazer a análise de sentimento e tal. Eu falei, cara, só fatos, não fiz nada. Na mesma hora, a diretora de marketing do Outback também tinha me mandado direct falando que tinha curtido demais o post e tal, tinha agradecido, a galera da equipe tinha compartilhado. Aí eu mandei mensagem pra diretora de marketing do Outback. Ou então, se o Madeiro quiser me processar, vocês bancam o advogado? Pô, agora os caras já articulando, já, maravilhoso. Aí ela falou, não, se ele for te processar, a gente te ajuda. Que legal, cara. Já deu. Mas não processou. Não, mas eu acho que não tinha por que processar. Eu nem sei se o cara era sócio do Madeiro, eu nunca tinha ouvido falar no nome dele. Não, mas eu acho que não, cara. Acho que não tem nem porquê, porque contra fatos ali, você não tá expondo sua opinião, você não tá nada, né? Então acho que é muito difícil nesse caso específico, né? E aí, esses 50 mil seguidores que você ganhou foi essa viradinha de chave que você deu. Quanto tempo você ficou fazendo conteúdo? E assim, você fazia conteúdo lá no comecinho, você fazia diário mesmo? Ou você tinha tipo 4, 3, 2 por semana? Como que você dividia esse início, né? Só pra gente... Eu quero falar um pouquinho do início, porque tem muita galera que acha que é a fórmula mágica, né? E a gente gosta de falar que existe um caminho, existe uma questão que você tem que ter uma consistência, né? A gente fala muito sobre consistência e a gente explica isso tanto pros nossos clientes, pra todo mundo. Não adianta você fazer uma única ação e morrer, tem que estar sempre fazendo. E aí, até uma hora que vai acontecer. Quanto tempo durou esse aí até chegar nesse momento? Só pra... Perfeito. Eu tinha uma ideia no início do projeto. Como eu falei, eu pegava um conceito teórico e eu destrinchava ele. E eu tinha uma ideia, eu sempre gostei muito de escrever, e eu queria escrever um livro. Eu queria escrever um livro, tipo, com 100 conceitos. Inclusive, tá na gaveta ainda esse projeto. Vai sair. Mais Primeira mão, hein? Primeira mão, vai sair. Vai sair um outro antes desse ainda. Boa. Mas enfim,
Eu tinha uma ideia de fazer tipo um livro, 100 conceitos de marketing para você aprender, que você pode aplicar, alguma coisa do tipo. E aí eu pensei, se durante 100 dias eu fizer 100 posts, eu vou ter 100 conceitos da hora que eu posso transformar em um livro, sabe? Então, mesmo que eu não interaja, mesmo que eu não consiga seguidores, que não dê nada, eu vou ter isso. Comecei, então, a publicar todo dia. Aí logo eu percebi, cara, todo dia tá foda, eu vou descansar final de semana. Aí comecei a descansar final de semana, depois eu diminui um pouco para 3 dias por semana, 3 vezes por semana. Aí eu vi que dava uma baixada, então eu fui oscilando bastante, mas eu sempre mantive uma constância muito alta, assim. Então o primeiro ano inteiro foi, assim, uma constância alta pra eu chegar, sei lá, em 10 mil seguidores, sabe? Ter o arrasta pra cima. Aí deu o lance do Madeiro, 50 mil, e aí depois explodiu, e aí eu comecei a crescer numa velocidade muito alta. Isso é legal até para as pessoas entenderem. Você começa a crescer, é muito devagar no início, muito, muito devagar. Porque, cara, você tem 10 seguidores, uma pessoa vai compartilhar e tal, mas depois que você vai pegando atração ali, depois, sei lá, 10 mil seguidores, 30 mil seguidores, começa a acelerar muito, porque você tá alcançando mais pessoas, e aí mais pessoas vão compartilhar, mais pessoas vão ver, então você acaba crescendo muito rápido. Então, a velocidade que você leva para conseguir 1000 seguidores é muito diferente da velocidade que você leva depois que você tem 100 mil para você conseguir 101 mil seguidores, sabe? É exponencial, né? Mike Magalhães, como é que é a dinâmica da pizza aqui? Eu pensei que a gente ia ficar devendo uma pizza pro Vinícius, mas ela chegou finalmente. E aí? Chegou, pode mandar bala? É na raça, sem medo? Tem uns papéis na raça. Trouxe um papelzinho aí, Mike Magalhães, producer. Tem alguma coisa aqui, chefe? Cara, esse microfone é tão bom que talvez pegue minha barriga roncando toda essa pizza, eu tava cheirando... Maravilhoso. Inclusive, agradecer a Coca-Cola, patrocinador patrocinador oficial. Marca Zero, o melhor refrigerante do planeta Terra. Sorocaba Refresco que mandou pra nós. Né? Exatamente. Tem a Coca-Cola lá em... aí sim, cara. Lá em Sorocaba. Ei, manda bala aí, cara. Eu vou... Você vai mandar bala aí, faz às vezes aí, ó. Por gentileza. Cara, dentro da agência, a gente tinha um sonho de criar uma... Eu cheguei a tocar esse projeto da gente abrir uma agência paralela que só atendia bares e restaurantes. Legal. Porque a gente começou, depois de um tempo, a manjar muito. Aquilo que eu falei pra vocês de engenharia de cardápio e tal, a gente era muito foda nisso. Então a gente queria montar uma agência especializada em bares e restaurantes, assim. E a gente começou muito bem, depois a gente aprendeu que essa é uma área que dá muito calote. A gente levou uns 3, 4 calotes seguidos, assim. A gente falou, não, vamos atender aqui a galera de boinhas, assim. Mas isso acontece, cara. Às vezes o mercado, o nicho que tá ali, ele não... Ele é um nicho... É um desafio. Também é uma questão, né? Hoje tá se nichando muitas coisas, né? E aí, pra você que tá ouvindo ou nos assistindo, cara, cuidado com o nicho, faça um teste antes, veja o nicho, porque às vezes acontece escolher um nicho que... Ou às vezes até mesmo os próprios clientes que você deu azar também, né? Se parar pra pensar. Sim. Eu sempre achei muito legal trabalhar com nicho, porque você consegue mostrar um serviço realmente muito especializado e tal. E case, né? E tipo, fica mais fluido, né? E pra área comercial isso é muito interessante. Porque imagina que o cara que tem o bar e restaurante ali, ele tá analisando várias agências pra ele contratar. E aí tem uma agência que é genérica, que tá te cobrando um fee de 5 mil. E aí tem uma agência que é especializada e ela tá te cobrando um fee de 8 mil. Você não vai comparar direto uma com a outra, porque essa é especializada na tua área. Exatamente. Faz sentido esses 8 mil. Agora, se as duas forem genéricas, eu vou na de 5. Né? Então, você acaba conseguindo um argumento de venda muito interessante. Mas tem o risco, tipo, se você tá focado no nicho... Cara, a gente teve pandemia agora. Quem era focado no nicho de turismo? Levou um baque gigante, sabe? Então tem que ter bastante parcimônia, assim. Qual que é o teu nicho de atuação e tal, como que você vai trabalhar isso. E eu acho que aí, dentro dessa mesma ótica, eu acho que como uma empresa ou como um empresário, né? Olhando agora pro lado empresário, né? Tipo, não dá pra você depositar todos os seus ovos numa única cesta, né? Parece clichê a gente falar isso, mas é bem importante a gente repetir. Porque a partir do momento que você vai criando, né? Vai trazendo um pilar sólido ali, você já tem que olhar outro pilar. Então... A estrutura, que nem você falou, se eu consigo atender, vamos colocar aqui turismo e já tá rodando, beleza. Qual que é a outra ponta que eu vou? O que eu vou fazer? Ou como que eu vou fazer isso? Porque senão você fica totalmente dependente. Acontece amanhã um outro, sei lá o que pode acontecer aí, e aí, tipo, putz, complicou. Então, para todas as empresas, independente de qualquer ramo, né? Você ter vários ovos ali dividido para que você tenha toda a receita entrando de todos os lados.
E você pode se especializar também, o teu nicho, ele pode ser um nicho, não um segmento de mercado, mas uma especialidade sua. Então tem agências de publicidade, porra, eu não vou lembrar de nenhum nome, sou terrível, minha memória é uma bosta. Mas tem agências especializadas em campanhas de mulheres, por exemplo. Então assim, a tua marca, ela quer fazer uma campanha onde a mulher é o centro do negócio, você contrata essa agência, que ela vai ter toda uma estrutura pensada em como fazer uma campanha para mulheres, Exato. sabe? Não vai ser aquele negócio de tipo, uma flor e tal, não. Tipo, pensado por mulheres, porque elas têm uma equipe de mulher. Legal. Aí tem agência especializada pro público LGBT. Tem agência especializada, tem uma agência que é muito legal, que eles são especializados em empresas familiares. Eles trabalham só com empresas Cara, que familiares. legal. As empresas que só dá pau. Sabe? Muito específico. Mas tem várias peculiaridades Sim. desse tipo de negócio que a agência aprendeu a lidar. Então você não necessariamente precisa focar num nicho de mercado, mas numa especialidade sua. Sim. Você é muito bom em inbound. Uma agência focada só em inbound, tem muito espaço no mercado. espaço. Inclusive, um cliente seu pode ser outras agências que terceirizam serviços com você. Total. Acho que o resumo da ópera, assim, é você não ser uma commodity, né, cara? Como que você vai aliviar essa bronca de, cara, o que eu faço, tem 50 outras agências na minha cidade, no meu bairro, que fazem a mesma coisa. Tipo, 8 posts por mês, aquela coisa, né? Google Ads, blá, blá, blá. Tipo, tirar esse lance da commodity, né, cara? Isso é muito especial. A gente fala muito pros nossos clientes isso também. Cara, você tá trabalhando como se fosse uma commodity, cara. Na hora de escolher o arroz São João do outro lá, você vê o preço, sei lá, porque, né? Uma Entendeu? decisão mais fácil. Você acha que o nicho, ele cada vez vai ser já tá, teoricamente, uma tendência? Você acha que os clientes cada vez mais vão buscar as empresas nichadas? Você acredita nisso? Cara, eu acho que sim. Eu acho que rola meio que um ciclo. Primeiro as pessoas... Tá tudo separado. Cada um faz etc. Aí as pessoas começam a juntar. Então você vai pegar, tem vários softwares que aí eles eram CRM. Sim. Aí eles agregam uma função de e-mail marketing. Eles agregam uma função de financeiro ali dentro. E aí começa a ficar um Frankenstein, assim. Ele traz tudo quanto é funcionalidade. Aí daqui a pouco você percebe que aquele negócio fica complexo demais para você usar. E aí você começa a separar de novo. Né? Tem os super apps. Sim. Então a China tava passando por isso. A China pegou, começou a agregar tudo no WeChat, você faz absolutamente tudo. Aí começou a ficar complexo demais, aí fica pesado. Aí você percebe que está centralizando tudo em um lugar só. Sim. E que isso é perigoso. E aí você começa a separar de novo. Então eu acho que na lógica de serviços vai acontecer algo mais ou menos parecido. Então você tinha a agência, né? O nome agência vem de você agenciar vários profissionais. Então a agência era o cara que agenciava a galera do vídeo, a galera da TV, a galera da produção, a galera da redação. Mas a agência, teoricamente, não precisaria ter esses profissionais. Aí a agência começou a colocar todos esses profissionais pra dentro. Aí a gente teve as agências full house, as agências que faziam absolutamente tudo. E aí hoje eu percebo que existe uma demanda por especialização. Agências focadas em determinados nichos, agências especializadas em determinados segmentos, porque aí você consegue, de novo, pode ter uma agência mais completa, ou então uma agência especializada, por exemplo, em planejamento, que ela só faz planejamento, e aí chama outras pessoas especializadas, outros negócios especializados para executar aquilo. Então eu acho que talvez seja um ciclo, aí daqui a pouco, daqui 10 anos, a galera vai estar assistindo, vai estar, como assim? Agora a tendência é juntar tudo. Mas eu acho que assim, a gente estava muito junto agora, e eu percebo assim, com clientes, com outros profissionais que eu tenho conversado, que a galera tem pulverizado um pouco mais, assim. Para inbound eu vou pegar uma agência especializada em inbound. Para vídeo eu vou pegar uma produtora especializada em vídeo. Para social media eu vou pegar uma agência especializada em conteúdo. E assim vai. E evitar deixar tudo na mão de uma empresa só. Às vezes você tem uma empresa só que administra tudo, assim, que faz a parte estratégica de planejamento, que agencia as outras. Mas eu acho que talvez essa seja uma tendência. Maravilhoso, Jairão. Muito bom. Vamos deixar o homem comer um pouquinho aí. A gente não deixa o cara parar de falar. A gente não deixa o cara parar de falar, velho. Super interessante, enfim. Cara, eu tava pensando no que você falou do nicho, enfim, né, cara? E a gente teve algumas experiências, até pra galera que tá assistindo, que o óbvio precisa ser dito, né, às vezes. Que o cara nicha o negócio dele, e você com certeza já deve ter escutado várias histórias no seu podcast, enfim, no seu trabalho, e de que o cara não conversa, né, Eber, com o perfil, o ICP dele. Ele nunca sentou tomar um café com o cara, entendeu? E ele quer fazer
estratégias mirabolantes, sacou? Campanhas e mapas mentais, canvas e tal. Eu falei, cara, você já sentou tomar um café com um cara que possivelmente um cliente seu, tá ligado? É aquele famoso, né? Eu quero abrir uma agência pra dentista, tô fazendo tudo aqui, tal. Vou chegar, mas você já conversou com um dentista? Não, nunca conversei. O meu pai é médico, é tudo a mesma coisa. É mais ou menos cara, isso. isso acontece demais. Acontece demais, Brasil. De você e aí eu vou dizer até, num processo comercial normal, acontece de você não conseguir fazer, de você não entender bem a dor do teu cliente. A gente pensa assim, todo cliente quer vender mais. A gente teve caso na agência de um cliente que ele chegou pra gente e tal, e aí o meu comercial na época, foi a época que eu saí do comercial. O meu comercial na época apresentou uma puta proposta, tipo, a gente vai fazer você vender mais e não sei o que. Aí o cliente, a proposta do cliente era, a proposta que o cara tinha feito pro cliente era essa. E aí o cliente falou, mas se eu vender mais eu não dou conta de entregar, cara, eu tô saturado já. Eu queria trabalhar em endomarketing, eu quero trabalhar pra conseguir reter a minha equipe aqui dentro, sabe? E pra conseguir profissionais melhores, eu não quero vender mais agora. Cara, com uma pergunta você resolvia isso. Perguntar o que o cliente realmente quer, sabe? Então eu acho que falta muito disso, assim. Eu falo bastante sobre processo comercial, inclusive tem um curso, agenteboas.com/curso vendas. Levantou a bola, o homem corta, velho. Mas onde eu falo muito sobre isso. E, cara, eu cansei de... depois de um tempo na agência, a gente começou a vender muito planejamento. A gente era bom em planejamento. Então, a gente ia em muitos processos comerciais com outras agências. Pra vender junto, assim. A agência terceirizava o processo de planejamento com a gente. E aí, eu chegava no processo comercial, o cara abria o notebook dele pro cliente e ficava ali. 30 slides falando dele. Não dá. Olha só como é a minha equipe, olha só os projetos que eu já fiz, olha só como os serviços que eu presto são legais, olha só como eu sou bom. Aí colocava a foto da fachada, aí colocava os rostinhos ali e não fazia uma pergunta pro cliente. Você olhava pro cliente, o cliente tava... E aí, porra, cara, conversa com o cliente, deixa o cliente falar. É tipo aquele cara, inclusive se você faz isso, fica a dica, você é chato. Você sai com a menina no Tinder e aí você fica 2 horas falando de você, você não pergunta nada. Eu, né? Você é chato, cara, assim, você é chato. Já fica a dica aí, olha os tindeiros de plantão aí. Dicas de relacionamento com o Vinícius Gambetta aqui, cara. Maravilhoso. Mas é mais ou menos isso, cara. As pessoas gostam de falar de si mesmo. Imagina se eu viesse aqui e vocês ficassem falando só de vocês, né? Então, tipo, vocês me convidaram, a ideia de vocês arrancar alguma coisa, vocês estão me fazendo perguntas pra que eu fale mais de mim. Se fosse o contrário, se vocês estivessem no meu podcast, vamos lá, inclusive. Super. Vai ser o contrário, eu vou querer saber de vocês, eu vou fazer pergunta pra que vocês se sintam confortáveis e pra que vocês tenham interesse de estar ali. Se você não tá fazendo pergunta pro cliente, se você só tá falando de você, vai parecer 2 coisas. Primeiro, que você só quer vender, que você só quer bater a meta do mês e você tá pouco se lixando pro resultado dele. E segundo, eu esqueci completamente o que eu ia dizer, mas é maravilhoso. Cara, dentro dessas bizarrices de mercado, Vinícius, eu queria saber, cara, o que já pingou, assim, cara, no Clientes do Mal? O que já rolou, assim, cara? Clientes do Mal é maravilhoso. É muito bom, cara. É muito bom. Clientes do Mal é muito bom. Ele tava contando no backstage, não sei se você quer contar necessariamente essa história, mas fica super à vontade, ou outras coisas. Cara, tem umas histórias boas, assim. No Clientes do Mal a gente conta muito isso. Tem um episódio do podcast que é falando mal de clientes. A gente pegou um episódio de podcast, uma roda assim, só pra falar mal de cliente o dia inteiro. E é muito bom, cara, dá uma extravasada, assim. Mas teve um cliente que a gente pegou, era uma sexta-feira de manhã, e o cliente, ele chegou virado, assim. Ele tinha ido pra balada na quinta-feira, e ele chegou virado pra ter uma reunião com a gente. Eram 2 caras. Um cara, ele chegou cedo na reunião, terno e gravata, bonitinho. E o outro não chegava. O cara não chegava e tal. A gente, putz, o que aconteceu com o fulano? Não sei o que, tipo, 20 minutos atrasado. E aí, daqui a pouco, a gente tinha na agência uma porta de vidro, assim, logo na entrada. Tinha adesivo, tudo e tal, mas era uma porta de vidro. E aí, a gente tava na sala de reunião esperando esse outro cara chegar. E aí, a gente escuta uma batida gigante, assim. BUM! E a gente, caraca, eu estourei o áudio agora. Caraca, que aconteceu? Aí a gente saiu correndo pra ver, o cara, ele tinha batido o nariz na porta, assim, o bicho veio correndo porque ele tava atrasado pra reunião, ele veio correndo e bateu com o nariz na porta, aí o nariz sangrando, assim, e tal, daí o bicho, desculpa, cara, pô, não tô muito legal, aí a gente via o olho vermelho, inchado, o cara tava virado da balada. E aí chegava na reunião, assim, o cara tava completamente bêbado.
E aí o sócio dele super sem jeito, assim, e o cara bêbado. Aí chegou na mesa de reunião, o cara virava assim, e aí ele sentava assim na cadeira, sabe? Daí ele falava, me conta o que a gente vai fazer e não sei o quê. Assim, eu acho que talvez não era só álcool que tinha, né? Maravilhoso. Mas o cara tava muito animado, assim, sabe? E tipo, o nariz sangrando, assim. E aí o cara é super animado, assim, me conta o que a gente vai fazer. Daí a gente, então, tá, a gente tinha pensado assim dele, pode duplicar isso daí, que eu tenho outra empresa, o valor que vocês colocarem multiplica por 2 que a gente vai fechar. E aí o cara começava assim, maluco. Daí ele tinha virado a cadeira, ele quebrou a cadeira uma hora também. Putz, eu fiquei muito puto naquela hora. Era R$500 que a gente tinha pago na cadeira na semana anterior. Ele quebrou a parada da cadeira. E aí foi assim, a reunião bizarra, a reunião mais bizarra que eu já tive na vida. E aí beleza, chegou no final, o sócio dele que tava ali por dentro, ele falou, cara, desculpa, tal, mas vou dar o retorno pra vocês depois. E aí, ok, a gente pensou, vamos fechar alguma coisa. Porque o cara tava muito animado. Quando saiu da reunião, assim que saiu da reunião, a gente foi pegar no WhatsApp, sumiu a fotinho dos dois caras, assim. Tipo, o cara, ele ficou tão envergonhado pela situação que ele só bloqueou a gente no WhatsApp, nunca mais respondeu e-mail, nada, e a gente nunca mais ouviu falar desse cara. Inclusive, tipo, depois a gente descobriu, assim, que a empresa... Eles não eram mais sócios. Alguma coisa muito grande aconteceu depois daquilo, sabe? Depois desse momento. Depois desse momento, o cara repensou muita coisa. Mas de longe é a história mais bizarra que já teve. Tem outras histórias, assim. Teve uma história também que... Essa não aconteceu exatamente comigo, mas eu estava presente durante o momento. Que a gente administrava páginas de redes sociais e a gente fazia o saque também, né? Respondendo as mensagens dos clientes ali. E aí tinha um cliente que ele tinha uma cervejaria também, um bar e tal. E a gente administrava o saque dele. E daqui a pouco chegou, assim, uma mensagem lá no saque meio estranha, assim. Meio do tipo... Duvidosa. Chegou assim... Ah, foi muito gostoso te ver ontem, alguma coisa assim. E aí a menina do saque parou. Eu acho que essa pessoa mandou uma mensagem errada. E daqui a pouco o perfil da empresa respondeu. E aí eles começaram... O cara, ele era casado. Nossa. E ele usava o perfil da empresa pra conversar com a amante. E a menina assistindo tudo ali, né? A pessoa que tava ali assistindo tudo. E o nosso camarote. atendimento olhando assim. Daí ela... Eita, não é eu que tô respondendo. Maravilha. Tá tudo certo. E ela descobriu, assim, o caso de adultério. E, assim, eram 3 sócios na choperia. E aí, a nossa atendente começou a investigar pra ela descobrir qual dos sócios que era que tava ali, sabe? Os 3 eram casados. Tem que colocar no NDA isso aí, né? Óbvio, a gente não se envolve nem em questões passionais. Viu? A gente tá falando em cliente, etc e tal, vou puxar muito pro outro lado, mas na mesma vertente. Você, provavelmente, né, com 200 mil lá, seguidores, etc e tal, você tem muito cara que vem xingar, vem falar umas besteiras lá. Tipo, isso acontece? Como que você lidou com isso? Com os famosos haters ali, né? Você tem hater, cara? Também é uma pergunta, vai que você não tem. Porque, tipo, que é você difícil, faz um né? trabalho tão carinhoso, você tem um carinho na dinâmica, assim. Aparece quando eu furo o bolha. Então, se eu faço um post pra galera ali da agência de bolso, super tranquilo. Mas sempre que eu vou tocar em algum assunto que é um pouquinho mais sensível, aparece uma galera de fora, assim, que é meio tenso. Então, por exemplo, quando rolou as eleições nos Estados... Eleições no Brasil, eu nem penso. Guerra civil, né? Mas nas eleições dos Estados Unidos, eu comecei a observar várias coisas que eu achei muito interessante fazer uma análise em cima daquilo. Legal. Porque eu tava vendo o Trump e o Biden e eu queria fazer uma análise de como que eles estavam se posicionando, quanto que eles tinham investido em marketing. Em termos de comunicação, né? Total. 100%. Nunca coloquei minha opinião ali. Mas eu queria analisar, tipo, cara, como que... E é super interessante. Como que esses caras distribuem a verba de... Pô, super interessante, de anúncios, cara. Super interessante. Quanto que eles colocam no Facebook, quanto que eles colocam no Google. E aí eu fui atrás dessas informações, consegui, comecei a trabalhar. Qual que era... E aí eu encontrei matérias que diziam, por exemplo, quais que eram as matérias que o Trump mais tinha dito em discursos deles, quais que eram as matérias que o Biden... quais eram as palavras que o Biden mais tinha repetido no discurso dele. E aí eu fiz, tipo, uma puta análise, assim, de posicionamento dos dois candidatos. Aí, terrível, né? O post bombou e tal. E aí vem uma galera, assim, não sei o que, é comunista, é fascista. Eu, cara, tipo, não tem nada a ver, né? Só postei o negócio ali. Então, depois de um tempo, eu comecei a aprender que tipo de conteúdo
eu vou ter hater, eu vou ter algum Sim. tipo de ódiozinho ali, assim. Então, sempre que é algo um pouquinho mais delicado, normalmente um pouco que dá pra pessoa interpretar de uma maneira mais politizada, acaba levando pra esse lado. E aí, o que eu faço? Eu só não leio mais os comentários. Eu não deixo de postar, Sim. porque se eu tenho vontade, eu vou lá e posto, mas eu não leio os comentários. Eu falo, ok, deixa a galera se ferrar. Agora, isso no Instagram. Agora, no TikTok, eu simplesmente não leio mais comentários, cara. Sério, O cara? TikTok, a galera... Porque o TikTok, em geral, eu não tenho uma audiência no TikTok. Então, o que bomba no TikTok é quando ele vai pro For You Sim. ali. E aí acaba que eu não tenho controle de quem tá ali. As Sim, pessoas que estão ali não me exatamente, conhecem. é. E por não me conhecerem, não terem nenhum carinho por quem eu sou, Uhum. a pessoa tá se deixando. Então, pô, eu fiz um vídeo super da hora, dando alguma dica, pá. Aí no Instagram performa super bem, a galera compartilha, etc. Vai no TikTok, dá uma mini bombadinha ali, os comentários são tipo, porra, o cara nem pra passar a camiseta pra aparecer no vídeo. Pô, o cara coloca o microfone na frente da cara. Nossa. Meu, ok. que o foco merda, não sei o que fica oscilando. E aí a galera começa a pegar os Meteu negócios e o fala, pau. nossa, eu sou um produtor de conteúdo muito lixo, cara. Então acaba pegando nessas dorzinhas assim, eu falo, não leio mais. Você tem uma equipe, cara, hoje? Ou é só solo mesmo, 100% do trabalho é com você? A minha sócia hoje é minha esposa, então ela faz toda a parte de deixar a empresa funcionar, né? Nota fiscal, Contrato, tal. contrato, planilhas e toda essa parte que é o difícil, que eu não faço ideia. E eu fico com a parte legalzinha de fazer conteúdo ali. Eu acabo terceirizando algumas coisas de vez em quando com alguns profissionais freelancers, principalmente galera que já tinha trabalhado comigo no passado, então alguma coisa de site, às vezes eu terceirizo. Assim, eu consigo fazer tudo, e eu já fiz tudo muitas vezes. Então, parte de site, a parte de design, a parte de edição de vídeo, a parte de edição de podcast, então já fiz tudo. Mas hoje, como sobra um pouquinho mais de grana, eu vou terceirizando algumas coisas assim, mas a maior parte ainda é eu que faço sozinho. E o pessoal busca você pra fazer, tipo, quer contratar você ou hoje você tá muito focado no Tem, cara. Sempre aparece galera, tipo, querendo agência, assim, e aí Sim. eu indico algumas agências de confiança. Mas o que acaba aparecendo de vez em quando é pra planejamento. Então, Legal. algumas empresas maiores. Uhum. Então, agora eu fui contratado como head de estratégia de planejamento do Reportei, por exemplo. Super. Puta, que legal. Então, o meu primeiro trabalho é... Na verdade, como é que foi o lance? O pessoal do Reportei chegou pra mim e falou, cara, a gente quer fazer um planejamento 2022 de marketing e tu é o cara do planejamento. Quanto que tu cobra pra fazer um planejamento pra gente? Eu falei, porra, cara, planejamento, pá, massa. Mas se a gente fizesse um negócio meio, sabe a Anitta no Nubank? Pô, Né? Então, sensacional. tipo, que eu realmente Sim. entrasse na equipe de vocês, participasse das reuniões e tal, e eu fosse acompanhando toda essa execução ao longo de 2022. Eles acharam legal pra caramba, cada um tem a Anitta que merece, e aí eu sou a Anitta do Reportei. Maravilhoso, cara. Então, eu entrei fazendo planejamento. Desde que eu comecei a agência de bolsa, eu já fiz outros projetos de planejamento, que é um negócio que eu gosto de fazer, assim. Então, eu sento, entendo o que a empresa quer, e eu faço um planejamento de 6 meses, 1 ano, a gente traça quais são as ações que vão ser feitas ao longo daquele ano ali, e aí a pessoa pode executar com uma agência, pode executar com freelancer, pode executar com a equipe interna dela. Então, alguns projetos nesse tipo eu acabo pegando, não pelo retorno financeiro, mas porque a agência de bolsa me dá passivamente muito mais dinheiro, mas... Pelos desafios e exposições, talvez. Isso, Mas eu vou te porque eu acho colocar legal pra numa caramba. saia justa agora. Eita, Ó, vamos lá. O que é um bom planejamento? Quais são os elementos que tem que ter no bom planejamento? Olha só, rapaz. Eu quero essa coisa. Isso você vai descobrir no meu curso. Arrasta pra Arrasta cima. pra cima. E, cara, como cobrar um planejamento? É as duas perguntas numa só. Valendo. Vamos Fala. lá, então. Vamos lá. Cara, item que não pode faltar no planejamento. Tem vários níveis de planejamento que Sim. você pode fazer. Você Uhum. pode fazer o planejamento mais detalhado possível e aí você vai cobrar 80 mil nesse planejamento porque ele vai englobar todos os detalhezinhos, vai englobar o tom de voz da marca, vai ter ali todas as ações que você vai executar, etc, 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 super detalhado. E tem como você fazer tipo um planejamento de emergência, sabe? O cliente vai começar na semana que vem... Mas sempre faça um planejamento. Eu acho que o planejamento ele começa você perguntando pro cliente onde que você quer chegar. Né? O que você quer, qual que é o prazo desse planejamento? Vamos planejar os próximos 6 meses. Ok. Onde que vocês querem estar daqui 6 meses? A gente quer estar faturando tanto. Beleza. Quais recursos que a gente tem para chegar para isso? Então vai lá. Objetivos e metas. Sim. Depois a gente vai para recursos. Quais recursos que a gente tem para isso? Quanto que a gente tem de grana para chegar até lá? E aí a gente vai traçar como que a gente vai chegar lá. Então,
São 3 itens Os principais. 3 pilares, Objetivo, recurso e o como, né? Que aí eu acho que a partir daí você começa a inserir fatores ali para melhorar cada um desses itens. Mas a analogia que eu faço é como se fosse um GPS. Eu sou de Joinville, eu quero chegar em São Paulo. Ok, esse é o meu objetivo. Quais são os recursos que eu tenho? Eu tenho dinheiro para ir de avião? Ou eu vou ter que ir de carro? Ou eu vou ter que ir de ônibus? Sabe? Qual que é o recurso que eu tenho? Com o recurso que eu tenho, como que eu consigo chegar mais rápido? Qual que é a forma mais segura de chegar eventualmente? Então existem vários caminhos possíveis. E aí você vai tentando desenhar aquilo dali com o cliente. Uma coisa que eu acho que não pode faltar, por exemplo, que faz parte dos recursos em um planejamento, é uma análise SWOT. Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. A galera acha que não funciona a análise SWOT. Os caras da faculdade, eles acham que Que só... é trabalhinho de faculdade. Ele acha que o professor passa análise SWOT porque é assim, legal. E realmente não vai funcionar se você usar a análise SWOT pra encher um slide. Sabe? De tipo, temos um slide aqui da análise SWOT. A gente é fez a análise SWOT. É o que eu acabo fazendo na faculdade, Mas sabe? eu acho que o erro da análise SWOT na faculdade é porque os caras querem dar no primeiro ano. Entendeu? Não pode dar análise SWOT. Você acabou de entrar. Você tá mais no bar do que na faculdade. Entendeu? Tá lá em cima. Você não. Entendeu? Sim. Você não. Análise SWOT. Entendeu? Exato. E quando eu vou desenhar um planejamento, eu pego, coloco... É uma mesa tipo assim, coloco na mesa, coloco o post-itzinho lá e eu começo a desenhar a minha linha do tempo. Aí eu tenho a análise SWOT. A análise SWOT, ela vai mostrar quais são os recursos que você tem. Quais são as forças que você tem, fraquezas, oportunidades e ameaças. Aí você vai olhar uma fraqueza e você vai falar, cara, como que eu consigo usar uma força minha ou uma oportunidade para neutralizar uma dessas fraquezas? Né? Você vai ver a oportunidade e você vai falar, cara, que força que eu tenho que eu consigo tirar proveito maior dessa oportunidade? E aí você vai posicionando ao longo da tua linha do tempo como que você vai fazer isso, né? Como que você vai neutralizar as fraquezas, como que você vai aproveitar as oportunidades, como que você vai descartar ali as ameaças, fazer com que elas se tornem insignificantes, e você começa a montar isso de alguma maneira. Então, você ter a análise SWOT, colar na parede e falar, é isso aí, gente, porra, é inútil. Assim como você pega, tem uma porrada de empresa que faz missão, visão e valores e cola na parede e esquece. Cara, missão, visão e valores serve para uma coisa, para nortear a decisão. Toda vez que você tiver que tomar uma decisão na tua empresa, você olha para os teus valores e você fala, tá de acordo com os nossos valores? Então, vou dar um exemplo. A gente tinha os valores da Trend, da nossa agência de publicidade. E o primeiro valor, que era o mais importante pra gente, era a gente resolve o problema do cliente. E uma vez chegou um cliente pra gente que ele tinha pago 20 mil reais em um e-commerce e ele vendia motores hidráulicos. Caraca. E ele nunca tinha vendido um motor hidráulico na vida pelo e-commerce dele. E ele chegou pra gente falando, eu preciso de um novo e-commerce, porque o meu e-commerce atual não tá vendendo. Nossa. E na época, assim, cara, ele falou, eu paguei 20 mil reais nesse e-commerce. Eu poderia ter cobrado 20 mil dele e feito um novo e-commerce que, cara, era um ticket absurdo pra gente na época, assim. Só que eu sabia que eu não ia resolver o problema dele. É porque não ia vender, né? E aí, te juro, a gente olhou pra parede, a gente pensando, né, tipo, pô, Sim. será que a gente oferece um e-commerce pra ele? A gente olhou pra parede e falou, cara, o nosso principal valor é resolver o problema do cliente. A gente não vai resolver o problema do cliente desse jeito. Como que a gente consegue vender pra esse cara, né? Como que a gente faz esse cara vender? E a gente pensou, cara, ele vai ter que investir muito em marketing e tal, ele não tem tempo pra isso, etc. E se a gente pegar os produtos dele, o motor dele, e colocar no Mercado Livre? A gente pegou o produto dele, colocou no Mercado Livre, 2 dias ele tava vendendo. Caraca. Cobrei 400 reais dele pra ensinar ele a usar o Mercado Livre ao invés dos 20 mil. Mas resolveu o problema dele, cara. E a gente foi norteado por um valor, assim. Então, missão, visão, valor serve pra isso, pra você nortear as tuas decisões. Você tem uma missão, você tem uma visão de futuro. Apareceu uma oportunidade aqui pra vocês, sei lá, se tornarem meus sócios. Vocês têm uma visão de futuro. Vocês vão se perguntar, essa oportunidade me aproxima ou me afasta dessa visão? Sim. Se me afastar, não tem por que vocês aceitarem. Se aproximar, show de bola, topamos. Então é pra isso que serve. Mas às vezes não, a galera acha que tem que fazer porque é burocracia, sabe? Nada tá num planejamento. Quando você tem aula de empreendedorismo e o professor te ensina a fazer um plano de negócio, e aí eu acho que a didática dos professores muitas vezes peca nisso, nada tá ali por burocracia, pra encher linguiça, sabe? Às vezes acontecia, a gente tinha aula de empreendedorismo no curso técnico, que o professor chegava assim, entregava um negócio pra gente, falava, vocês têm que fazer um plano de negócios com pelo menos 50 páginas. Pô, por que tem que ter pelo menos 50 páginas, sabe? Se eu conseguir fazer um plano de negócio com 10, eu sou muito mais eficiente. Mas
Não, daí você fica... É porque um tá na monte de quantidade. redundância ali no meio. Exatamente. E aí eu tenho que pegar algum diagrama para encher linguiça e colocar ali. Não, cara. Eu tenho que traçar o meu objetivo e aí eu vou usar as ferramentas ali para traçar a melhor maneira de chegar nesse objetivo. Mas é muito do lance da missão, visão, valores. Até mesmo a gente falou um pouquinho do não, né? A gente tava com outro podcast também falando ontem, antes de ontem que a gente gravou também. E até os valores muitas vezes define se esse cliente você vai aceitar ou não, ou se você vai demitir esse cliente porque ele não está de acordo com os seus valores, né? Na contratação de colaborador faz total sentido em todos os momentos, né? Todas as vertentes. Ele deu um somebody love na precificação. Não, ele vai falar agora, o preço ele vai falar agora, você acha? Eu tava só esperando, você acha que eu vou deixar passar essa? Cara, é assim, quando a gente tem uma agência de publicidade, a gente vende serviços. Se você vende serviço, você vende a tua hora. Então você tem caixinhas de hora. A coisa mais importante para você é saber quanto que é o teu custo de operação por hora. Então o quanto que você paga por cada hora que você trabalha e o quanto que você quer ganhar. Você vai adicionar uma margem em cima e aí você vai ter o teu valor hora. Então todo o cálculo de um planejamento, pelo menos eu faço desse jeito, é baseado no meu valor hora. Saquei. E aí quanto mais experiência você tiver... maior vai ser essa tua margem. Então você pode cobrar R$80 a hora, você pode cobrar R$500 a hora. Vai depender de qual que é a tua margem em cima disso. Eu sempre cobrei dessa maneira. Uma coisa que eu acho muito importante para as pessoas terem em mente, a maioria das pessoas não para fazer esse cálculo de quanto que é o custo por hora. A pessoa pensa assim, quanto que é o teu valor hora? R$150. Mas por quê? Da onde que você tirou isso? Eu vi, procurei no Google, lá peguei a média do... E às vezes o que acaba acontecendo? Vamos supor que o teu custo de operação hora é R$60 a hora. E aí você pega, ou seja, para cada hora que você trabalha, você está gastando R$60. Com energia, com equipe, com o teu salário, com as ferramentas, com a licença da Adobe, etc. Então cada hora que você trabalha, você está gastando R$60. E aí você pega um cliente que ele te paga bem pra caramba. Ele te paga R$10 mil por mês. Mas você gasta com esse cliente muitas horas. Você gasta tipo 80 horas. E aí quando você para fazer o cálculo, esse cliente está te dando prejuízo, sabe? E muitas pessoas, por não ter, sei lá, uma ferramenta de time tracking ou alguma coisa assim, não para se dar conta disso. Nem sempre o cliente que te paga mais é o cliente que te dá lucro, cara. Às vezes um cliente que te paga R$2 mil por mês, mas ele consome 3 horas tuas, tá te dando muito mais lucro do que aquele cara que te paga uma grana e consome um monte, sabe? Um cliente muito mais saudável, né? Exato. Então, quando a gente começou a entender essas coisas na agência, aí o negócio começou a andar. Quando a gente fez essa análise, uma planilha do Excel, cara, 2 dias trabalhando em cima disso, a gente olhou e falou, ok, metade da nossa base de clientes pode ir embora hoje, que a gente vai ficar melhor. Exatamente. Sabe? Vai ter mais tempo, vai ter mais saúde, a equipe vai estar melhor, né? Tem uma série de fatores que você... E isso é olhar de maneira estratégica para o negócio. E isso é até um planejamento. Se você tem um planejamento, você consegue fazer isso, sabe? Você consegue parar e olhar qual que é a melhor forma, qual que é o melhor caminho. Maravilhoso. Não sei se você quer perguntar alguma coisa não, mas eu ia entrar numa pergunta, mais uma, capciosa. Eu queria que você falasse sobre as fórmulas mágicas que o pessoal vende. Deu até, ele até engoliu o seco. Ele até engasgou ali agora. Vou pegar uma coquinha aí. Arrasta pra cima, você quer saber? Cara, então... As fórmulas mágicas, assim, a gente acaba comprando uma briga, assim, com... Inclusive, a gente tem um episódio do podcast também, eu falei que a gente tinha um falando mal de clientes, né? A gente tem um outro episódio do podcast que é falando mal de gurus, onde a gente só fala mal de guru e tal. E assim, boa parte dessas fórmulas fazem sentido? Fazem, em um determinado contexto. Em um determinado contexto. Eu acho que você matou nessa frase, em um determinado contexto. Eu tenho uma frase que eu achei muito legal, assim, eu me senti muito orgulhoso, porque eu quero muito... Sabe quando alguém vai dar uma palestra e coloca Kotler, entre aspas? Super. Eu queria muito que essa virasse a minha frase, assim, as pessoas começassem a usar. O miojo, ele te fala que ele fica pronto em 3 minutos. Mas ninguém te fala quanto tempo leva pra água ferver, sabe? Então é mais ou menos isso. O miojo, ele não fica pronto em 3 minutos, cara. Porque você tem que ferver a porra da água antes. Exatamente. E o que a galera acaba fazendo com essas fórmulas prontas é te falar dos 3 minutos ali. Mas não te fala qual que é a preparação de você chegar nisso. Exatamente, né? E às vezes eu acabo comprando umas brigas do tipo... Você pega... Vamos dar nome aos bois? Vai lá. Fórmula de lançamento, Érico Rocha. Porra do caralho. O Érico Rocha te ensina a vender curso? Te ensina pra caramba. Mas em nenhuma... Eu fiz o Fórmula. Em nenhuma aula do Fórmula, você vai aprender a criar um bom curso. A ter didática, a ensinar as pessoas.
Então, se você tiver um produto merda, você vai vender, vai fazer teu primeiro lançamento e depois você se ferrou. E não é culpa do Érico. Não. Mas é culpa, talvez, de um alinhamento de expectativas, talvez. Mas as pessoas acham que, tipo, aquilo dali é tudo, sabe? E não é, cara. Vai depender de muita coisa além daquilo. E elas buscam muito sonho, né? Elas buscam muito o impossível, né? A gente brinca muito com a frasezinha padrão que a gente sempre fala, né? É, quando a pessoa procura o impossível, só os Só mentirosos conseguem atender, né? Então, Perfeito. é que nem você colocou, tipo, não é o problema do curso maravilhoso, né? A forma de lançamento, inclusive disso, só pra contar uma história pra gente bater papo. Você lembra da menina, né, que foi lá, que tava lembro. mal? Uma vez tava lá na agência, a gente faz umas mentorias também e tal, e uma menina me chamou lá pra conversar, queria fazer uma mentoria comigo, beleza, né? Sentamos na sala, começamos a conversar e ela tava frustrada, cara. E aí eu comecei a conversar com ela, entender, tipo, por quê, tal, porque ela era ela e mais duas meninas. E as duas meninas era Érico Rocha, assim, Na veia. na veia, entendeu? E assim, qual que era o sonho da menina? 6 em 7. Cara, elas fizeram um curso. Primeiro lançamento estruturadinho que elas fizeram. No primeiro curso, ela trabalha com um material super legal, um curso bem bacana. Elas fizeram 45 mil. Cara, no primeiro lançamento. Eu falei, você tinha que estar estourando um champanhe agora. Você tinha que estar Investindo super pouco. Você investindo. E tava frustrado. E ela porque... Não, e assim, eu trabalhei com ela nessa mentoria, não foi nem a técnica, foi a frustração. Eu virei mais um psicólogo naquele momento, entendeu? Porque aí eu mostrei os números pra ela. Eu falei assim: olha isso aqui, cara, isso é sensacional, isso é incrível. Você tem que estar com as suas amigas tomando champanhe, meu. E às vezes, porque eu preciso fazer o 6 e 7, eu preciso faturar 100 mil. Mas daí você gastou 80, será que se você tivesse faturando 40 com uma margem de lucro maior, não tava melhor? Na época, né, eu acompanhei o Érico Rocha lá desde o início lá, tá, e era muito louco isso, porque eu ficava puto, porque ninguém falava quanto que investia. E aí, uma vez eu assisti um depoimento, cara, que a menina gastou 90 mil pra fazer 100. Não tem lógica, entendeu? Sacou? Tipo, por conta do desespero. E eu acho que é isso, assim, não tem nada a ver com culpa de Érico Rocha, nada a ver, mas eu acho que assim, as pessoas se perdem no desejo de atingir uma meta que, cara, não... Beleza, você atingiu, o que mudou na sua vida? O importante é você estar saudável, né? Tem um negócio saudável, né? Cara, eu vou fazer um plot twist totalmente aqui, beleza? Só pra saber, cara, que ferramentas que você usa, assim, cara, pra você? Tipo, desde pra te ajudar na estratégia ou na propagação, Google Ads, Facebook Ads, o que você faz, assim, cara? Tem muita Newsletter ferramenta, e tal. assim. Tem muita ferramenta. Hoje, assim, eu acho que a gente tem uma estrutura de empresa muito pequena. Então, hoje é eu e minha esposa, a gente acaba contratando alguns freelas, assim, mas o nosso maior custo é com ferramenta. Eu acho que a gente deve gastar uns 6, 7 pau de ferramenta por mês, assim. Então, a gente gasta muito com ferramenta. Primeiro porque eu sou meio compulsivo e acabo assinando qualquer coisa. Acho que é a melhor resposta. Esqueço de cancelar depois. Mas também porque eu gosto de testar muita coisa. Vai lá, pra gente resumir bastante. Ferramenta mais útil da minha vida, assim, que eu não consigo viver sem é o Notion. Faço tudo no Notion, defino pauta no Notion, tenho ideia de conteúdo no Notion, defino a minha agenda no Notion. Porra, o Notion é maravilhoso, cara. Quem não usa o Notion, peçam pro Notion pra Tem uns patrocinar. dashboards muito legais, né, cara? Cara, o Notion é muito tesão, cara, muito tesão mesmo. Então, a minha vida tá no Notion. Se o meu Notion desaparece hoje, eu não sei o que eu vou fazer amanhã. Você já foi treleiro, assim, na sua vida ou não? Já, cara. No início da agência, a gente trabalhou bastante com o Trello, assim. Mas hoje eu prefiro o Notion porque o Notion resolve bastantes problemas. E principalmente a questão da minha gestão de ideias, assim. Então, eu vou tentando a todo momento, se vocês observarem nos conteúdos da agência de bolso, eu sempre tento quebrar uma expectativa na imagem de capa ali, sabe? Então é sempre um negócio meio que nada a ver, do tipo, você contrataria um astronauta pra arrumar seu micro-ondas? É tipo um negócio assim. E aí a pessoa fica, como assim? Deixa eu continuar lendo. E a minha técnica para desenvolver isso é tentar fazer umas analogias meio bizarras, assim. Então, sei lá, eu tô na fila do McDonald's drive-thru. E aí eu começo, cara, McDonald's, o que eu consigo linkar? Hambúrguer com marketing, com comunicação. E eu vou tentando fazer umas conexões assim. E aí eu tenho umas ideias bizarras ao longo do dia. Então eu tiro o celular e eu vou colocando tudo no Notion. Aí eu tenho um momento depois onde eu vou dando estrelinhas para essas ideias, do quão boas elas são, eu dou de umas 5 estrelinhas nas ideias, e eu categorizo elas em tofu, mofu e bofu, tipo, topo de funil, meio de funil e fundo de funil, pra eu ver o que é interessante. E aí tem um outro momento onde eu vou de fato produzir aquilo e transformar aquilo em um post. Então o Notion acaba sendo essencial pra mim. Fora o Notion, cara, acabo usando o RD também, o RD pra construir todas as lógicas ali.
A gente está usando o Watch.io recentemente, que é uma automação que usa a API oficial do WhatsApp, Sim. que mudou bastante, sim. A gente conseguiu melhorar bastante, por exemplo, a taxa de pagamento de boleto. Porque o cara super emite legal. o boleto, ele já recebe Sim. uma mensagem no WhatsApp, ó, tá aqui teu número de Sim. boleto. 3 dias antes de vencer, já mandamos outra mensagenzinha pra ele, no dia do vencimento mandamos de novo. Então a gente melhorou bastante. Ele tá integrado ao... A Hotmart, A já. Hotmart. Putz, Isso, que usa a legal. própria Hotmart A própria também. Hotmart é Hoje a gente maravilhosa. tem uma ferramenta, hoje a gente tem um contrato de exclusividade com a Hotmart, a gente conseguiu crescer lá dentro e tal. Super. Então isso é bem bacana também. Cara, tem muita ferramenta, mano. Tem muita ferramenta. Se a gente quiser trazer umas ferramentas um pouco menos conhecidas, assim, uma ferramenta que a gente usa muito no site, por exemplo, é o Hotjar. Super. O Hotjar Muito bom. pra ver Sim, o aonde mapa que de tá o temperatura. mapa de temperatura é lindo isso aí, Pô, cara. pra quem trabalha com site é É, muito foda, muito cara. bom. E ainda até pra você monitorar a questão do clique, trocar, ele dá pra você brincar lá, né? Tipo, fazer teste AB, ele faz tudo lá. E aí você vê o movimento, o cara clicando errado. Até mesmo pra saber se tá com bug o site, você pega uns bugzinhos perdidos. É muito A bom. gente descobriu um bug muito legal, cara, usando o Hotjar. A gente cuidava de um cliente que ele tinha um e-commerce, e aí a galera chegava no carrinho de compras Isso aí é foda. e a galera caía fora. Chegava no carrinho de compras e caía fora. Daí a gente, putz, mano, o que tá acontecendo? A gente foi ver as gravações do Hotjar, porque ele tem uns negócios que ele grava a tela, né, do usuário. E aí tava assim, tinha o campo de calcule seu calcule seu frete, e tinha o campo pra colocar o CEP embaixo, só que não tava escrito informe seu CEP. Tava calcule seu CEP, o campo e o botão. E a pessoa ficava clicando no botão e não acontecia nada. Porque ela tinha que informar o CEP. Só que só o fato de não estar escrito que ela tinha que informar o CEP, ela não entendia aquilo. Aí a gente mudou, colocou informe seu CEP. E aí as pessoas começaram a entender. Assim. Uma vez deu pra pegar um erro do CEP também, que o CEP tava com pau, era tipo, você digitava e ele tava com pau o CEP, entendeu? Um cálculo, não todos os CEPs, mas uma categoria do CEP, o cálculo o site tava calculando errado e aí não dava, e aí o cara não conseguia finalizar por conta disso. E era só numa faixa de CEP. E aí, aí começou a acontecer, por que aconteceu? Por conta disso, o cara digitava lá. E é o tipo de coisa que você acaba aprendendo com umas ferramentas assim. Então, acho que essas são as principais ferramentas. Eu acabo utilizando bastante o Clockify para fazer essa gestão de tempo. Então, cara, quantas horas que eu gasto com cada tarefa? Eu sou bem meticuloso nisso, assim. Então, eu começo a trabalhar um projeto. Comecei a trabalhar no planejamento do Reportei. Eu dou play na tarefinha. Parei, dou pause. Por quê? Porque eu quero saber quanto tempo que eu tô investindo naquilo ali. Pra saber se eu cobrei pouco ou se eu cobrei muito naquele planejamento. Se eu cobrei muito, deixo baixo. Se eu cobrei pouco, eu já sei que o próximo eu tenho que cobrar Tem mais. que dar uma ajustada, né? Você Exatamente. conhece o Runrunit? Sim. A gente usa bastante ele pra controle. Sensacional, Ele sensacional. Cara, ele pra controle de tarefa, pra monitorar a gestão, ele é incrível, cara. Muito Ferramenta bom. de gestão de projetos mesmo, assim, muito eu bom. acho que a gente testou uma porrada, cara. Eu acho que eu já testei todas. Já testei Mondo, já testei Runit, já testei Pipefy, Sim. já testei Trello, Notion, tudo, cara. Sim. Tudo que é possível imaginar. E aí, cara, dentro desse mesmo métier que a gente tá, você tem uma newsletter, cara, com 7.000 pessoas, é isso? Tem. Por aí, cara. É? 7, 8. Eu acho que eu mandei o Media Kit, né? Era 7 mil. Acho que já deve estar mais agora. Mas a newsletter não é eu que cuido. A newsletter é a minha esposa. A minha esposa, ela pega... Eu vou mandando um monte de link pra ela ao longo da semana. Tipo, esse daqui eu achei que é legal, esse daqui eu acho que é legal. E basicamente é Sim. tipo, o que aconteceu nessa semana no mundo do marketing. Daí e aí você ela faz. monta a newsletter pra mim e ela dispara pra galera. E é uma forma de você se comunicar. No seu ponto de vista, isso funciona? O e-mail funciona ainda? Sim, porra. eu queria esse porra, entendeu? Queria tirar esse, Jairo. Não, funciona, cara. E assim, quando a gente vai fazer lançamento de algum produto, o e-mail ele é muito fundamental, cara. Super. O e-mail... Ele é o principal, né? É um principal, diamante assim, aqui. É disparado, impressionante como é um diamante. Hoje eu diria, como a gente tem automação usando a API oficial, o WhatsApp ele também Sim. acaba sendo uma ferramenta importante, mas o e-mail, cara, pra você trabalhar esse relacionamento, e o fato da gente ter a newsletter é pra gente manter o público quente ali. Sim. Então eu sei, né, pelo RD eu sei, ó, essa galera aqui é o público mais quente, que Sim. abre a newsletter todo dia. Então pra eu fazer uma oferta pra esse público aqui é melhor, essa galera tá mais engajada com o meu conteúdo. Uma taxa de abertura hoje que você tem de e-mail é mais ou menos quanto em porcentagem? Então, como a gente está sempre trabalhando Essa para base, distribuir o público mais quente, a nossa taxa de abertura é bem alta, assim, tipo, quase 50% de taxa de abertura. Caracas, tudo isso? Nas newsletters, né? Sim. Dependendo Não, super. Mas justamente porque a gente vai trabalhando isso e, cara, o cara não abriu os últimos 6 e-mails, eu tiro o cara da lista, sabe? Então a gente vai sempre limpando a nossa base. Pô, Se o cara não tá afim de falar comigo,
Maravilha, eu não vou ficar gastando o meu dinheiro da RD aqui com ele não, cara. Mas é uma puta estratégia de tirar, né, de limpar a base, né? Você vai limpando, vai tirando fora, o cara não tá abrindo, vai limpando, a sua taxa vai aumentando consequentemente. Mantendo a base saudável aí. Vinícius, cara, sensacional, bicho, bate-papo aí. Tamo indo pros finalmente. E o Mike Magalhães cravando tudo aí. O Mike Magalhães só tá mandando na gente hoje estamos aqui, com a cara. presença ilustre de Benê Brasil hoje. Benê aqui. Brasil, puta, Benê Brasil controlando o áudio, cara. Controlando tudo, cara, Benê impecável. Brasil. Hoje a gente tá com uma equipe audaciosa. Exatamente. Cara, são duas perguntas finais aí, Eber. Vou fazer uma que eu gostaria muito de saber, antes do nosso quadro final aqui. Cara, qual que é a maior deficiência, na sua opinião, hoje das agências de marketing? Se pudesse pontuar pra galera. Eu acho que aquilo que a gente falou de comunicação é talvez o principal problema de alinhamento de expectativas com o cliente, mas se a gente puder trazer um pouco mais interno, é processo. Processo. Você não tem um processo bem definido. Tem um livro muito legal que eu li que é o Built to Sell, construído para vender, alguma coisa assim. E esse livro, o autor, ele tem um estúdio de design e o cara, ele tá, estressado pra caramba, tal, ele chega pro amigo dele e fala, cara, um amigo dele que tem mais experiência em venda de negócio, ele fala pro amigo dele, eu quero vender o meu estúdio. E aí o amigo dele vira e fala pra ele, teu estúdio não vale absolutamente nada. Porque ele depende de você. Tipo, não tem processo nenhum definido. E aí, ao longo do livro, o cara começa a trabalhar os processos. Ele pega aquele conhecimento que tá nele e ele começa a desenvolver um processo. Qual que é o passo a passo para desenvolver uma marca? E aí as coisas começam a rodar sem ele. Né? Não dependendo mais dele para funcionar. E aí, até dando um spoiler, chega no final do livro, o cara, quando ele finalmente pode vender a empresa, ele fala, agora não faz mais sentido eu vender. Exatamente. Né? Agora tá maravilhoso trabalhar aqui, né? Então, esse livro mudou muito, assim, a forma como eu passei a enxergar os negócios. E, cara, ter processo. Porque se você tem um processo bem definido, ajuda pra quando alguém entra na tua equipe diferente, etc. Mas, principalmente, ajuda pra você ter um padrão de entrega de qualidade. Porque senão vai acontecer. A gente desenvolve a marca aqui. Qual que é o processo para desenvolver uma marca? A gente faz uma análise de mercado, a gente faz isso, a gente apresenta um rascunho pro cliente, tal. Show de bola. Chegou um outro cliente que tá mais apertado, você já vai pular umas duas partes ali, já vai fazer mais assim. Aí esse cliente aqui tem um nível de qualidade, o outro cliente tem um outro nível de qualidade. Então, quando você tem um processo, você consegue padronizar isso. E se você tem padronizado e você fez isso 6, 7 vezes seguidas, você vai olhar e vai falar, cara, essa etapa aqui ela pode ser otimizada. Isso daqui eu consigo melhorar. E aí você vai melhorando o teu processo. Então, ter processo bem documentado, coisa mais importante. Aí as pessoas perguntam, mas Vinícius, como que desenha o processo? Você tem um template, alguma coisa? Fala, cara, você já fez lista de compra? Passo a passo. Coloca um checklistzinho, sabe? Não tem segredo nenhum. Desenha isso, não tenta deixar complexo a parada. Desenha uma lista do que você precisa fazer de forma sequencial. E a partir daí você vai otimizando. Muito bom, cara. Sensacional. Vamos pro e-book do convidado agora? Vamos pro e-book do convidado, cara. A gente tava anotando aqui o seu e-book, cara. Você não sabe disso, mas a gente fez um e-book do lançar convidado. O seu livro hoje aqui. Entendeu? Quando você for falando, a gente foi anotando. E, cara, é o seguinte. Enquanto a gente vai fazer um bate-bola aqui entre eu e o Jário aqui, a gente vai trocando as pinceladas aqui. Queria que você pensasse numa pergunta aí, Jário. Vou deixar as honras pra você. Porra, maravilhoso, cara. Eu já casei um padre nessa pergunta aqui, tá? Cara, eu queria que você mandasse uma mensagem, porque assim, os servidores do YouTube, se eles nos permitirem, daqui 1000 anos essa gravação vai estar rodando, né? Uma mensagem pra quem quer começar, cara. Igual você fez uma virada, você saiu do seu negócio, que era agência, começou um projeto de conteúdo pra ajudar os profissionais que você vive, as dores que você tinha, né? Como agência e tal, pra quem tá começando um projeto, cara. Então, porque você vai contribuir muito com isso. Porque eu eu acompanho o seu trabalho e já peguei vários insights legais, correndo na pista de caminhada lá, ouvindo seu podcast. E essa mensagem vai ser muito útil pra várias pessoas, inclusive pra nós outros, né? Sim, então você vai segurar aí, você vai pensar nessa mensagem. Então, e depois dos intervalos a gente volta. Quase intervalo, na verdade. Agora a gente vai ali, Mike Magalhães, pra nossa câmera principal pra gente fazer o e-book do convidado com o Vinícius Gambetta, cara. Gambetta é muito bom, Gambetta, mano, o nome dele é muito bom, Eu vou começar ou você quer começar? Pode começar. Vou começar então a primeira aqui do Vinícius. Ele finalizou, mas a gente começou falando sobre padronização de processos. Se você quer ser um bom profissional, se você quer se destacar, se a sua empresa precisa melhorar, padronização de processos é o caminho. Cara, sensacional. Tudo que ele falou aqui é o e-book dele, mas a gente resumiu os principais pensamentos. Seguinte, cara, você tem que definir o seu perfil de cliente ideal.
Se você tem na sua cabeça que você vende pra todo mundo, meu irmão, você tá no caminho errado, defina um perfil de cliente ideal. E olha só que legal, Jairo, fazendo um ping-pong com isso, já tem em seguida, eduque seu cliente, cara. O cliente gosta de ser educado, você falar pra ele é seu dever, é sua obrigação você educar ele, explicar pra ele, mas faça isso com muito amor. Maravilhoso. Você que é da área de vendas e da área comercial, novos negócios, cuidado com apresentações institucionais, cara. Faça perguntas pro seu cliente, deixa ele falar mais do que você, porque senão você tá naquele date onde só você fala e no final a menina vai embora. Maravilhoso, dando sequência aqui, Jairão. Dizer não também é um processo, achei maravilhoso quando ele falou isso. Então, cara, achei muito legal, vale ressaltar. Sensacional. Cara, outro ponto super importante, missão, visão e valores são declarações institucionais que ajudam você em todas as tomadas de decisão. Maravilhoso, eu anotei essa, mas vou somar com uma outra que é o seguinte: faça análise SWOT e não colhe ela só na parede, cara. Utilize ela no seu dia a dia. Eber, eu vou fechar com uma que eu gosto bastante, time is money, cara. Se você não tá mensurando as horas que você gasta, principalmente com serviços, provavelmente, quase certeza que você tá jogando dinheiro no lixo, cara. Jairão, eu vou fechar com a frase que ele quer estampar, que as pessoas falam, essa é do Vinícius Gaveta, que é: o miojo não fica pronto em 3 minutos, meu amigo. Você precisa ferver a água. É isso aí. Esse foi o e-book do convidado de Vinícius Gaveta, Jairão. Vamos colocar na Amazon depois em cima de uma porcentagem. Eu achei sensacional porque vocês são muito jovem pan, cara. Meu. A gente fez um curso com o Emílio. Emílio Sorita, grande abraço. Tipo assim, e aí, Jairinho, como é que tá o jogo do Bangu? É mais ou menos isso. Esse que é o lance. Sensacional, meu. E agora, cara, você direto para aquela câmera. Ele já é o Mike Magalhães, controla a câmera, vira para esse homem que ele vai dar o recado final. Tchau. Maravilhoso. Cara, você falou algo pra alguém que tá começando, né? Eu acho que das coisas mais importantes que a gente falou aqui hoje, eu acho que essa parte de planejamento é o que mais pega. E é o que as pessoas esquecem de fazer. Quando você começa alguma coisa, você pensa: preciso começar, preciso fazer esse negócio acontecer, preciso fazer post pro Instagram. E aí você vai lá e faz. Para. Hoje, fala assim, eu vou começar amanhã então. Hoje eu vou planejar. Hoje eu vou fazer um desenho de onde eu quero chegar. E aí você começa a calcular a rota, sabe? Como eu tinha falado antes, se eu sair de Joinville e chegar em São Paulo sem nenhum plano, vai ser muito difícil. Onde que eu vou parar? Onde que tem posto no meio do caminho, sabe? Qual que é a melhor rota pra eu pegar? Será que eu não vou fazer uma rota gigante? Eu tenho que me preparar, eu tenho que ter pedágio no meio do caminho. Então você tá começando agora, para um diazinho, se você puder parar mais, melhor, e desenha teu plano, né? O que eu tenho de recurso, onde que eu quero chegar, qual que é a melhor forma de chegar até lá, que isso com certeza absoluta vai te ajudar, cara. Só o fato de você desenhar o passo a passo. E aí começa a fazer o contrário, coloca onde você quer chegar. Beleza, eu quero ter 10 mil seguidores no Instagram. Para eu ter 10 mil seguidores no Instagram, eu preciso começar a produzir conteúdo todo dia. Para eu começar a produzir conteúdo todo dia, eu preciso me dedicar tantas horas por dia, e para isso eu vou precisar otimizar meu processo aqui, conseguir um cliente maior, e aí você vai voltando no caminho até que você sabe o que você tem que executar hoje para que você alcance daqui a um ano aquele teu objetivo principal, sabe? Então, vai começar agora, desenha o processo. Sabe quando você vê em filme, assim, tem aqueles negócios que você precisa achar o culpado, daí você vai colando na parede e amarrando o barbante. Planeja, cara, faz um plano, é do caralho você ter um plano, mano. Legal. E assim, tenha um plano, mas não tem um plano pra você se frustrar se você não alcançar esse plano. Tem um plano pra, se você pegar uma rota errada, você recalcular a rota, igual você faz no GPS. Tá? Você não fica, putaço, que merda. Não, recalcula a rota e tá tudo certo. Dificilmente você vai fazer um plano que vai dar certo do início ao fim. Você vai recalculando e tal, até que você vai alcançar o teu objetivo e vai ter as expectativas alinhadas ao longo do caminho. Então, e vai ficar menos ansioso também. Sim, exatamente. Sensacional. Cara, antes de a gente fechar aí, de verdade, quais são os seus produtos? Como achei é que tá? Tu ia me perguntar qual que é o placar do jogo do Bangu. Cara, tem muita coisa que tá rolando. Em breve vai sair um livro também. Não aquele livro, vai sair um outro livro aí. Tem uma comunidade para profissionais de marketing, aquela caixa, que tá bombando bastante. Legal. A gente tem uma proposta muito legal, onde a gente entrega caixas virtuais de conteúdo todos os meses para os assinantes. E aí a galera não sabe qual que vai ser o tema do próximo mês. É super divertido. Eu tenho um curso de vendas, gente, bolsa.com/curso vendas, muito interessante. Tenho jornada social media. Enfim, se você entrar lá no Instagram, clica no nosso link da bio, vai ter todos os produtos. A gente tem um baralho também para profissionais de marketing, para você trabalhar processos de brainstorm, sabe? Sim. Que é o Ideia de Bolso, que é muito legal também, ele guia brainstorm.
E é isso aí, tem mais umas coisas ali também. Tá. Muito bom, Maravilhoso. cara. Antes de fechar, só por curiosidade. Eu também quero fazer um Resumidamente, comentário depois. Não vai fechar nunca, agência de bolsa é muito bom o nome. Tipo, Pô, eu achei legal, cara, achei legal o nome. mas assim, foi um achado? Rapidinho, só pra... O nome da minha agência era Two Trend Comunicação. E aí, toda é vez meio- eu tinha um trabalho desgraçado, o cliente É. me ligava, qual que é teu e-mail? Vinicius@twotrend, mas É, Two é o 2, é o numeral. Uhum. Daí você coloca Dois. 2TR, daí, Uhum. porra, era uma merda. E aí, a minha única... A minha única regra na hora de definir o nome era: eu preciso de algo que as pessoas não errem. E de vez em quando alguém escreve um bolso com C cedilha, alguma coisa assim. Ou a agência com S é mais comum do que bolso com C cedilha. Mas eu queria um nome simples, assim, Legal. de fazer. Então, agência de bolso eu acho que é um nome muito legal. A ideia era que, tipo, o pequeno empreendedor, Sim. ele tem uma agência que ele leva no bolso Uhum. dele, sabe? E a pessoa que é o profissional de marketing é como se ele estivesse também trabalhando com uma agência que Sim. ele pode levar pra qualquer lugar. E- Agora, o nosso baralho, que é o Ideia de Bolsa, eu acho um nome muito melhor. Muito bom. Cara, a gente tem uma social media chamada Giovana Gonçalves e ela adorou, cara, que você via vir aqui É verdade, trocar uma né? ideia com a gente. Se puder mandar um tchau pra ela. Giovana, um beijão, Giovana. Ai, Te maravilhoso. adoro também. Não te conheço, mas te adoro. Maravilhoso. Sensacional, meu. Gente, pra você que ficou até o finalmente, siga a gente nas redes sociais, @EberGabriel, @VivaLaSantos, @agência de bolso, _, @Mike Magalhães, nosso produtor. Estamos aqui hoje com quem? Bene Brasil gigantesco. @Bene Brasil, nosso áudio maravilhoso. perfil no Instagram, cara. Muito obrigado, mande esse episódio pra todo mundo, grupo da família, pra todo mundo. Vamos dissipar expandir esse conteúdo. Sim. É isso e a gente fica por aqui. É isso aí, meu grande abraço. Valeu. Valeu, gente. Um Valeu, abraço, pessoal. tchau. Até mais.